Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Nós vamos fazer a leitura de alguns capítulos aqui, e eu vou discorrer com você numa palavra bem rápida. Daqui a pouco nós vamos cantar mais, amém? Gênesis, vou ler com você capítulo 12, vou ler com você capítulo de número 17, vou ler com você capítulo 21, vou ler com você capítulo 24. Então nós vamos começar em Gênesis 12. Gênesis 12, conhecido por todos nós. Gênesis, pastor, aonde fica Gênesis? Meu Jesus, precisa estudar mesmo a Bíblia, né, irmãos? É só abrir. Glória. Gênesis 12 diz assim no verso 1: Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Fala isso comigo: um grande povo e o abençoarei. Ministra quem está do seu lado. O Senhor falar de você, fala para ele: um grande povo e o abençoará. Isso, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Capítulo 17, versículo 1, dá umas folhinhas para frente aí. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, ou seja, 24 anos depois daquilo que você leu comigo em Gênesis 12, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Capítulo de número 21, verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Fala comigo: em sua promessa. Conta para o irmão do seu lado sobre a promessa. Olha para ele e diga: você tem uma promessa. Isso. Verso 3: Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Capítulo 24, versículo 1, diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Eu vou contar até 3, você vai ler esse versículo comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Abraão só vou ler com você o finalzinho: e o Senhor em tudo o abençoara. Mais uma vez: e o Senhor em tudo o abençoara. Olha para o teu irmão e diga: e o Senhor em tudo te abençoa. Pai, fale conosco nessa noite, não o que nós queremos, não o que gostamos, não o que desejamos, mas aquilo, Pai, que o seu Espírito anseia ministrar a cada um de nós. Que os céus se abram, Pai, em direção a de cada um de nós, e que a tua palavra, Senhor, seja rimo de fé para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu gostaria que você tomasse nota, se você gosta, se não, depois você assiste isso de novo, para você se lembrar. Eu gostaria de dar um tema para esta palavra. Não gosto muito de ficar colocando título, mas eu gostaria muito de marcar essa noite, por essa palavra se chamar antes, durante e depois. Sempre será do jeito do Senhor. Diga comigo: antes, durante e depois.
Você leu comigo 3 estágios da vida do Abraão: o chamado, a jornada e quando o Senhor estabeleceu a aliança. Ou seja, aquilo que o Senhor prometeu, Ele não deixou de cumprir na vida do seu servo. Mas é necessário que a gente se atente a algumas coisas simples quando nós olhamos para o cumprimento da bênção de Deus. Quando nós vamos para a vida do Abraão e vamos principalmente lá em Hebreus 11, onde nós vemos os heróis da fé, nós vemos que Abraão lutou contra a própria esperança, ou seja, avançado em dias, o Senhor prometeu um filho, ele precisou crer que de fato o Senhor iria estabelecer, iria honrar, iria fazer com que das suas entranhas ele pudesse gerar um filho. Mas mais do que isso, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, olhamos para este capítulo que você leu comigo, não há cenário, não há evidência de sinais da manifestação de Deus naquele tempo. Abraão creu sem ver um sinal miraculoso. Deus falou com ele, Deus simplesmente se manifestou a ele. Ele nunca tinha se relacionado com o Senhor, foi uma experiência que o Senhor deu a ele, e ele simplesmente creu, e porque ele creu, ele se moveu sobre esta palavra. E entenda que eu sempre falo isso aqui na comunidade, que homem de fé que ele foi, porque Deus disse para ele: sai do lugar aonde você está bem, sai do lugar onde você está confortável, sai de um lugar onde para você tudo está pronto, e você vai para um lugar que eu te mostrar. Ou seja, não tem um endereço certo, é diferente de você ter uma direção, sai daqui de Jaú e vai para Barra Bonita, sai de Jaú e vai para Araraquara. Não, você sai, quando você chegar no lugar aonde eu quero que você esteja, eu anunciarei a você. Que homem ousado, que homem de fé, que creu na verdade naquilo que o Senhor havia mencionado. Por que eu estou dizendo para você que esta palavra precisa ser olhada para mim, para você, como antes, durante e depois? Porque a nossa vida, muitas vezes, nós não compreendemos algumas coisas, e 3 ações vêm sobre mim, sobre você. Nós lutamos todos os dias sobre desânimo, dúvida e inconstância. Fala comigo: desânimo, dúvida e inconstância. São 3 armas que o nosso adversário usa para tentar neutralizar a minha vida e a sua, neutralizar os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Eu quero nessa noite romper na vida de alguém aqui. Talvez essa palavra vai ser pregada para uma pessoa, 2, ou para alguém que vai nos assistir, mas nessa noite nós vamos romper com todas as ações que o nosso adversário luta contra mim, contra você. Muitos de vocês já poderiam estar num estágio muito maior, mas talvez por causa do desânimo, talvez por causa da dúvida ou por causa da inconstância. Tem gente que tem vontade, tem gente que tem desejo, tem gente que tem visão, mas não tem ação. Então ela se torna uma pessoa inconstante. Ela quer fazer hoje, mas amanhã ela já acorda já desmotivada, então ela não dá sequência naquilo. Eu conheço pessoas, talvez você também conhece, que 2023 começou, e a pessoa disse assim no início do ano: este será o ano da minha vida, esse será o ano da minha história, eu vou marcar um novo tempo. Mas na verdade 4 meses já estamos avançando e as coisas não aconteceram, mas já tocou em muitas coisas, mas não deu vazão em nenhuma delas. Deus é um Deus sequencial, Deus não é um Deus de círculo, Deus é um Deus de ciclos. Então é necessário que a gente encerre eles, que a gente toque nele e avance nele. Eu quero repreender hoje todo espírito de inconstância que possa estar lutando contra você. Se você é essa pessoa inconstante, hoje você está afim, amanhã você não está, hoje você está fervoroso, amanhã você não está, amanhã você quer fazer alguma coisa, depois de amanhã você já não quer mais. O que tem de gente hoje que pensa, sonha, escreve, projeta, planeja o seu próprio negócio, mas pela inconstância, amanhã já não vai fluir. Por quê? Porque ela acreditou nas palavras dos demais, ela não acreditou na palavra. O Abraão, quando ele ouviu o Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, quando ele vai mencionar os seus pais, quando ele vai mencionar os seus parentes que lá estavam, certamente alguns disseram para ele: mas o que você vai fazer, rapaz? Você tem certeza que foi Deus que falou? Você tem certeza que Deus disse isso para você? Será que não é melhor você ficar aqui? Olha a horta que você já tem, olha os animais que você possui, está tudo pronto aqui, está certo, você não tem filho, mas olha, por que você não permanece aqui? Ele poderia ter se tornado uma pessoa inconstante, uma pessoa cheia de dúvida, uma pessoa cheia de desânimo, porque Deus havia falado com ele, mas as pessoas colocaram barreiras para ele. Não, ele rompeu contra as dificuldades, ele rompeu contra as muitas vozes que estavam ao seu redor. Então, nessa noite de quinta-feira,
nós vamos declarar que o desânimo, que a dúvida e que a inconstância não vai mais paralisar você. E eu não sei se existe uma gaveta na sua casa com algumas coisas que estão lá. Talvez essa palavra é direcionada para alguém. Você tem projetos ali, você tem sonhos, você tem alvos, você tem metas, coisas que você colocou a mão, mas você, por causa do medo, por causa da dúvida, porque a dúvida é um grande cativeiro do medo, ela abre as portas para o medo e ali ficam ali. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que iriam tocar a vida de muitas pessoas. A atitude do Abraão trouxe libertação para mim e para você, porque todos nós somos linhagem de Abraão. Então ele, quando recebeu uma palavra: eu vou fazer de você uma nação grande, e nós olhamos para a vida do Abraão, nós vemos que a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Nós olhamos para a Bíblia que ele é o pai da fé, o pai de multidões. Mas é gostoso ler o título, mas para ele viver isso, ele precisou crer, ele precisou viver, ele precisou olhar para a palavra e estar firmado nela. A profetisa Márcia, quando estava abrindo o culto, eu estava ali embaixo me preparando, colocando os microfones, acertando as coisas, e eu ouvi que ela disse uma frase, que no nosso meio hoje evangélico, o que mais tem é: Deus precisa confirmar. Se Deus confirmar, é Deus. Quem precisa se firmar somos nós. Deus não precisa confirmar nada. Deus falou, Ele não vai voltar atrás, e mandou escrever: eu não sou homem para que minto, e muito menos filho de homem para me arrepender. Eu não tenho duplo pensamento, eu não vou me arrepender do que anunciei acerca de você. Deus sonhou acerca de mim, Deus sonhou acerca de você, Deus desejou você, Deus quis você. Eu não sei como você nasceu, nem como você chegou aqui, mas independente disso, Deus quis você. Você até pode não conhecer Deus, mas Deus conhece muito bem você, e é por isso que Ele alcançou você. É uma necessidade sua entender isso hoje. Talvez o Abraão, como não tinha tido experiência nenhuma, porque a Bíblia não narra, a Bíblia não traz relatos, ele era de uma linhagem que adoravam os deuses da Mesopotâmia antiga. Eles estavam aprisionados nos deuses daquela época, que faziam com que o povo ficasse escondido dentro dos dogmas. Deus se revela a ele, e ele, crendo nisso, se moveu, e porque se moveu, provou de coisas extraordinárias. Ele recebeu títulos do Senhor, e por causa disso, até hoje nós dizemos que nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque o homem creu naquilo que o Senhor havia dito. Eu não sei como você tem vivido com o Senhor, nem qual tem sido o campo da dúvida que tem assolado você, mas eu quero dizer para você que a palavra que Deus disse a você, Ele não deixará de cumpri-la, em nome de Jesus. Eu li com você 4 capítulos, e fiz questão de ler no último capítulo de Gênesis, que fala de Abraão, que é o capítulo 24, quando ele já estava velho, avançado em dias, desfrutou, ele viu o seu filho da promessa nascer, ele viu o filho da precipitação também nascer, mas ele desfrutou do que? De todas as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Me lembro que algumas quintas-feiras atrás aqui, nós ficamos uma quinta-feira inteira lembrando daquilo que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. As bênçãos são espirituais, no campo elevado, não no campo da distração, mas no campo da dependência. Por isso que o salmista cantou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nenhuma resposta para você virá daqui, nenhuma resposta para você virão de pessoas. A resposta que você precisa virá do Senhor, e você precisa ter uma palavra, você precisa se agarrar numa palavra, você precisa entender que a palavra que Ele mencionou acerca de você, quem vai torná-la verdadeira é você. Abraão só tem uma história linda porque ele quis viver essa história, e eu profetizo que você queira hoje viver isso na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, nos seus novos negócios, em nome de Jesus. Abre a sua cabeça para isso, por favor. Nos seus novos negócios. O que a gente mais se vê hoje é incapaz, e o que Deus mais se vê é a capacidade sobre você. Olha para o teu irmão e ministra isso na vida dele. O que Deus mais vê em você é a capacidade, diga as habilidades, diga os talentos e as muitas funções que Ele já confiou na sua mão.
Mas é muito mais prático hoje, no mundo rápido e veloz, nós debruçarmos a janelinha e ficarmos olhando o que os outros estão fazendo, e ficar muitas vezes elogiando os outros, não que eles não mereçam, mas você precisa acreditar naquilo que Deus disse acerca de você. O grande problema nosso, que dizemos que confiamos em Deus, o primeiro passo nosso que não dá certo, a gente tributa a Satanás. Ah, não deu certo, o diabo está agindo. Ei, irmão, não é porque não deu certo que o diabo está agindo, não. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Porque aquilo que Deus falou, Satanás não vai frustrar. Aquilo que Deus prometeu, Satanás não vai roubar. Eu tenho ensinado você, tenho tentado mudar essa programação religiosa que a gente carregou por muito tempo. Satanás não pode retalhar, e Satanás não tem poder de retaliação, ele não tem poder de domínio, ele tem poder de manipulação. Então, como ele não pode retalhar, ele pode resistir. Ele vai resistir você. Mas a Bíblia diz também, se você quiser vencer, você tem que resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Então você tem que resistir o desânimo, você tem que resistir a dúvida, você tem que resistir a essa inconstância, a essa instabilidade. Você tem que ser firme, constante, olhando para o trono da graça, sabendo que toda providência, toda provisão vem do trono do Senhor, em nome de Jesus. A gente aprendeu a depender muito das pessoas, a muito do braço das pessoas, ou quando não da força do nosso braço. Deus deseja que você viva da dependência do braço dele, porém crendo nele. Eu quero que você traga a sua memória. Qual foi a palavra que Deus disse acerca de você? O que Deus te prometeu? Mas talvez aquilo que Deus te prometeu você já esqueceu. Aquilo que a gente mais conversa com as pessoas é que ela não se lembra o que Deus falou para ela. Por isso que eu carrego um caderninho, por isso que onde eu estou com alguma coisa para escrever, porque quando Deus ministra as coisas na minha vida, eu tomo nota, porque eu sei que quando o céu anunciou, é porque Ele já está se movimentando em meu favor. Então é necessário que você compreenda isso. Ventos de avivamento, essa palavra tem um destino tão poderoso para a sua vida, que hoje Deus está pegando coisas que estão paradas, Deus está pegando coisas que estão atrofiadas, e Deus está trazendo vida em nome de Jesus. Eu creio que Deus está fazendo com que negócios vão fazer fluir aqui. Deus vai fazer com que você compreenda o seu talento. Você sempre sonhou em ser patrão, mas nunca fez nada para ser. Ficou sempre contemplando. Não foi se dedicar, não foi estudar, não foi se aperfeiçoar, não foi investir, não foi fazer nada. Ficou simplesmente olhando o val da valsa, aquilo que os outros estão contemplando. Ei, o Deus da promessa é o Deus que está com você no meio do cumprimento desta promessa. O Deus que falou com Abraão em Gênesis 12, é Deus que visitou ele em Gênesis 17, dizendo para ele: continua na minha presença, continua me obedecendo, porque aquilo que eu prometi para você, eu vou cumprir, eu vou estabelecer. Por mais que você possa não crer, por mais que você possa ver dificuldades, eu prometi e eu vou estabelecer. Gênesis 21, nós vemos Deus visitando Sara e dizendo para ela: eu prometi que do seu ventre você geraria uma descendência, um povo que seria grande, dali nascerão as tribos de Israel. Bendito seja o nome do Senhor, que não falha nas suas promessas. Por isso que o profeta anunciou: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de você. Deus sabe o que pensa de você, Deus sabe o que quer de você, Deus sabe o que você pode dar. Por isso que Ele vive apertando você, despertando você, justamente para que você entenda que tem coisas em você que Ele carece. Olha para o teu irmão e diga: tem coisas em você que Deus carece. Diga: tem habilidades em você que Deus necessita. Então você talvez está esperando, olhando para algumas coisas, que Deus faça um movimento. Ei, irmão, Deus não vai fazer um movimento, porque o reino já está em movimento, em meu favor, em seu favor. O fato de você estar aqui, o reino já se movimentou o dia inteiro por sua causa. Lá no seu local de trabalho, na sua casa, na sua família, em qualquer lugar que você esteja, o reino está se movimentando para te abençoar. Mas é necessário que os nossos olhos estejam continuamente no Senhor. Eu repreendo hoje desânimo,
dúvida e inconstância. Eu creio que Deus levanta hoje aqui, no início desse segundo trimestre do ano de 2023, homens e mulheres firmados, homens e mulheres constantes, homens e mulheres que vão avançar, vão olhar para o trono da graça, sabendo que toda providência, provisão, resposta, milagre, cura, transformação, vem dele em nome de Jesus. É necessário. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Eu imagino que teve dias que Abraão olhou para o cenário e disse: Deus do céu. Mas ele lembrou da voz que ecoou dentro do seu interior, que disse: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque nesse lugar eu farei você bendito, eu farei você grande, eu farei você honrado. E irmão, eu não canso de dizer isso. As pessoas às vezes olham para nós, olham para a nossa história da comunidade, uma igreja nova, tem 18 anos, nasceu aqui em Jaú, de um pastor que veio de uma família católica, apostólica romana praticante, na verdade uma família que não tinha base bíblica, não tinha base cristã. Então Deus lhe edificou um ministério. Eu ouvi tantas coisas em 2004 para cá, mas amado, por diversas vezes o cenário que surgiu diante de mim era cenário para desistir, era cenário para não avançar. Hoje nós estamos desfrutando de algumas coisas que os meus olhos pela fé precisaram estar continuamente no Senhor. E é assim que Deus anseia que a gente viva. Você pode chegar na sua casa e não encontrar o cenário que você deseja. Você pode chegar lá e encontrar um matrimônio não do jeito que você gostaria. Você pode chegar lá e encontrar um cenário com filhos não do jeito que você sonhou. Você pode ir para o seu local de trabalho, para o seu negócio, não do tamanho que você deseja, mas continue olhando para a palavra que Ele anunciou, porque no tempo oportuno Ele vai cumprir esta palavra em nome de Jesus. 75 anos tinha Abraão quando Deus visitou, 75 anos tinha Abraão quando Deus falou com ele. Com 100 anos nasce um menino. Pega a história de 25 anos. Ei irmão, não queira que Deus faça em um mês aquilo que Deus fez em 25 anos na vida do Abraão. Não queira ter uma experiência em um mês que Abraão teve em 25 anos com o Senhor. Por isso que ele carrega hoje um título de amigo de Deus. Profetisa Márcia ministrou isso para as mulheres, que o Senhor está procurando essas amigas dele, que de fato ele possa compartilhar coisas extraordinárias. É o que Deus deseja fazer comigo e com você. O Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois. Tudo será do jeito que Ele desejou. E do jeito que Ele desejou, aconteceu com a vida do Abraão. Do jeito que Deus desejou, vai acontecer na sua vida. Do jeito que Deus desejou, vai acontecer com a sua família. Você vai ver a sua família aos pés de Jesus. Você vai ver a sua família servindo ao Senhor. Você vai ver seu marido, você vai ver seus filhos, você vai ver os seus parentes próximos, todos com você celebrando o Senhor. Os negócios vão fluir, o seu trabalho vai prosperar, a sua habilidade, o seu dom, o seu chamado, você vai usar para o reino do Senhor, para edificar vidas e pessoas ao Senhor. Tudo vai ser do jeito que o Senhor deseja, porque Ele é o Deus do antes, Ele é o Deus do durante e é o Deus do depois. E no capítulo 24 você leu comigo que Abraão desfrutou de tudo que Deus o abençoou. Você está destinado a ser abençoado. Profetiza na vida do teu irmão sorrindo. Você está destinado a ser abençoado. Então entenda que você não pode se arrastar. Você não pode viver no relaxo. Você não pode viver de qualquer forma.
O evangelho é tomado à força, é com insistência, é com ânimo. Nós conhecemos a história do Abraão, nós sabemos que ele levou o Ló com ele. Deus não falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, pega o Ló e leva com você. O Senhor disse: é você que é para sair. O cenário da história, ele carrega o Ló. E eu já preguei isso aqui diversas vezes. Quem é o Ló que você está carregando, que está impedindo Deus de agir na sua vida? Talvez nessa noite alguns de vós precisam ouvir isso. O problema de Deus não se manifestar é o Ló. É aquilo que você carrega que Deus não quer que você carregue. É aquilo que você quer ajudar que Deus não quer que você ajude. É onde você quer pôr a mão, onde Deus não pediu para você pôr, só para você obedecer. Você quer pôr a mão, você quer ajudar, você quer tocar nas pessoas do seu jeito. Deus não quer que você faça isso. Deus só quer que você obedeça. E quando a gente anda na contramão, a gente traz problema. E você sabe que enquanto o Ló caminhou com Abraão, Deus não deixou de prosperar o Abraão. Pelo contrário, a prosperidade do Abraão afetava o Ló. A sua prosperidade afeta as pessoas que estão ao seu redor. Conta para o irmão, a sua prosperidade afeta, diga, multiplica e toca as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque a gente dá o que tem. Abraão era um homem próspero. Ele não era um homem próspero porque ele era bonito, porque ele tinha sobrenome. Ele era um homem próspero porque Deus amava a obediência do Abraão. Deus prospera os obedientes. Conta baixinho para o teu irmão. Deus prospera os obedientes. Fala para ele, os obedientes, fala. Aonde põe a mão, multiplica. É assim, e por causa da obediência do Abraão, o Senhor tinha que abençoar o Ló. Mas chegou uma hora que teve uma contenda, porque o Ló começou a cobiçar demais. Então o Senhor teve que apartar. Você conhece a história. E a presunção do Ló era tão grande que o Senhor disse: manda você escolher o lado que ele quer ir. O Ló logo cobiçou o lugar mais bonito, a campina mais linda. Porque todos nós, todas as pessoas, elas exteriorizam, colocam para fora o que tem dentro dela. Então o Ló se revelou quem era quando ele escolhe aquele lugar. O Abraão disse: tudo bem, então se você vai para cá, eu vou para lá. Naquela noite, Deus visita o Abraão. Diga comigo, Deus visita o homem da promessa. Diga para o teu irmão, aquele que é cheio da promessa recebe visitação de Deus. Talvez você está recebendo uma palavra para se preparar para uma grande visitação de Deus nesses dias. Naquela noite Deus visita Abraão. E até virou uma canção. Sai da tenda, Abraão. Sai do lugar que limita você de enxergar. Sai do lugar onde você está tentando se esconder. E vem para fora. O Senhor ordena que ele conte as estrelas. Deus sabia que ele não podia contar? Claro que sabia. Mas Deus queria ver se ele tinha fé para obedecer. Eu fico imaginando Abraão, 1, 2, 3, 4, 179, 275, 302, 1, 2, 3, 4, 5, 565, 1, 2, perdeu a conta várias vezes, mas não deixou de contar. O que Deus queria? Queria mostrar para ele que aquilo que ele havia prometido, ele iria cumprir, se ele continuasse fiel ao Senhor. Só mais um pouco, gente. Seja fiel, não desista, não desanima. Confia. Saiba que quando você está contemplando dificuldade, é para justamente você saber que a promessa está diante de você. Todo vale será exaltado, todo monte será abatido. Deus nivela e coloca todo mundo diante da promessa que Ele tem para mim e para você. É necessário que os nossos olhos estejam continuamente no Senhor. Abraão foi um homem obediente ao Senhor. Mesmo quando sua mulher diz para ele: olha, então deita com a serva, porque já que eu não estou conseguindo gerar filho para você. Ele ali naufraga um pouquinho, mas Deus não esqueceu da promessa que fez a Abraão. Ventos de avivamento, 3 palavras precisam sair daqui hoje no meu e nos seus lábios. Desânimo. Nós não podemos mais permitir que o desânimo nos atormente. Não podemos mais permitir que a dúvida nos ronde e nem que a inconstância nos absorva. Nós vamos vencer, avançar, triunfar, porque o Deus que fez a promessa está conosco na jornada e está nos esperando no cumprimento dela, em nome de Jesus.
Mas não se esqueça, mesmo depois que Deus cumpre e dá um menino, Deus vai provar de novo com Abraão. Me dá o seu filho, me entrega a promessa. Se você tem coragem mesmo de ser fiel a mim, então me dê um menino. Aonde você vê na Bíblia esse homem murmurar? Aonde você vê esse homem brigar com Deus? Aonde você vê na Bíblia esse homem dizer: oh, mas que negócio é esse? Agora deu, agora pede. Ele prepara tudo, vai até o lugar, e sempre com Deus, sempre com Abraão, perdão, Deus trabalhou no campo da obediência. Quando você chegar no lugar que você vai oferecer ele, eu te aviso onde é. O Senhor não disse para ele: vai lá naquele monte e tal. Quando você chega lá, eu te anuncio. Sabe o que acontece, irmão? Deus tem um mapa do tesouro para mim e para você, mas Ele não dá o mapa. Ele só diz que tem um tesouro. A vontade de buscar esse tesouro é minha e sua. Deus tem um tesouro para você. Ministra no teu irmão: Deus tem um tesouro para você. Fala, só que Ele não vai te dar um mapa. Fala, a sua obediência vai te fazer acessar esse tesouro. Irmão, pensa no que é isso. Lenha nas mãos, cutelo na cinta, e o menino do lado. Na verdade a história diz menino, mas era um moço. Isaac é uma figura profética de Jesus. Alguns estudiosos dizem que Isaac tinha cerca de 33 anos, quando foi chamado pelo Senhor para ser entregue como sacrifício. Porque também foi obediente, foi manso, que ele não quis sair correndo daquele lugar e descer ladeira abaixo. Mas quando ele começa a subir o monte com o pai, você conhece a história. Ele olha para o pai e fala: pai, tudo bem, nós estamos indo sacrificar, a lenha está aqui, o cutelo também, mas cadê o cordeiro? Cadê o berré, pai? E o pai murmura, o pai fala: sei lá. O pai fala o que, irmão? O pai ativa o sobrenatural. O Deus de toda a provisão da minha vida já está me esperando no pé do monte. Lá no alto do monte Ele já me espera. Deus proverá. Yahvé Jireh, Ele já está lá esperando pela gente. Meu Deus, que homem de fé. Ele já está lá nos esperando, filho. Quando chega lá, prepara o altar, edifica, pedra sacada da natureza, coloca lenha em cima, chama o menino e diz: filho, a provisão do altar é você. Amarra as mãos do menino, e o menino deita no altar. Ele levanta o cutelo. Quando vai sacrificar o menino, Deus brada e coloca um cordeiro amarrado na árvore, no chifre, significando morte e ressurreição de Jesus. Eu sou a provisão, Abraão. Você foi fiel a mim. Deus precisava provar mais esse homem? Não. Mas Deus não estava provando nada para Abraão. Deus estava mostrando para o Isaac que o pai dele era temente ao Senhor, porque nós servimos um Deus geracional. Aquilo que Deus está fazendo com você vai afetar toda a sua família, vai alcançar a sua família. Aquilo que Deus está derramando sobre você vai ser transferido para a sua família, e a sua família será bendita na terra, como foi a promessa que o Senhor fez para Abraão: eu farei todas as nações benditas por sua causa, por causa do seu nome. Deus vai fazer bendita a sua família por causa da sua obediência. Aguenta firme. A tempestade passa, o dia mau passa, o problema vai passar. Seja firme, não tenha medo, não duvide, Ele é fiel, Ele vai fazer. Seja firme, não seja inconstante, continue marchando, lute contra a esperança, porque Ele vai fazer. Ele não precisa do cenário favorável, Ele só precisa da sua obediência. Repete comigo: Deus não precisa do cenário favorável. Diga: Ele só precisa da minha obediência. O cenário mundial é desfavorável, as perseguições não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja,
A política não parou a igreja. O inferno não parou a igreja. Nada para a igreja do Senhor. A única coisa que faz a igreja do Senhor parar é a desobediência do seu povo. E é por isso que o Senhor está chamando o seu povo em obediência. Então, não se preocupe com os cenários que estão ao seu redor. Não se preocupe com as palavras que você está ouvindo acerca do que vai acontecer. Continue olhando para Ele, que tem o controle de todas as coisas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está comigo, está com você, está conosco, em nome de Jesus. Fique em pé um pouquinho, quero orar por você. De verdade, irmãos, eu quero orar por pessoas que têm lutado com essas 3 áreas: desânimo, dúvida e inconstância. Queria que você viesse aqui. Desânimo, dúvida e inconstância. Se você luta com isso, vem aqui na frente. Você que está em casa, bota a mão no seu coração. Você não pode vir aqui, né? Eu não sei em que área da sua vida essas 3 palavras te atormentam, porque são em áreas. Alguns são na área da finança, outros na área afetiva, outros na área profissional, outros na área espiritual, outros na área ministerial. Não sei em que área que a dúvida, que o desânimo, que a inconstância te pega. Tem dia que a maré não está boa, tem dia que a maré não está para peixe, só que a rede não pode ser guardada sem lavar. Por que o pescador lavava a rede? Para a rede não estragar. Porque o resto dos peixes, as coisas que ficavam naquela rede, ia apodrecer na rede se a rede não fosse lavada. Então, muitas vezes, a gente parece que volta com as redes vazias. A gente não pode deixar de lavar ela, porque quando a gente lava a rede, a gente está preparando ela para uma pescaria nova. Amanhã vai ter peixe, em nome de Jesus. Amanhã vai ter peixe. Então eu quero repreender todo ataque do inimigo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Você vai sair daqui hoje fortalecido no Pai. Mas não é a minha oração, é a sua posição em Deus. Feche os olhos um pouquinho. Senhor, nós olhamos para Abraão, um personagem tão tremendo da história. Nós olhamos, ó Pai, nas Escrituras e vemos o dia que o Senhor se revelou a ele. Ele não tinha visto nenhuma grande manifestação do Senhor, mas porque o Senhor falou, ele creu. E porque ele creu, ele se posicionou. E porque ele se posicionou, ele contemplou na sua história coisas extraordinárias. Chamado de amigo de Deus, chamado de pai da fé. Não se tinha ouvido a palavra fé, Senhor, até os dias de Abraão. Ele inaugura, Senhor, essa sentença de vivermos pela fé. Crer naquilo que não se vê, mas tem convicção de que Deus vai realizar. Ele abre um cenário novo, Senhor, e porque abre, acessa, desfruta. Ele vive, Pai, dias incomparáveis com o Senhor. Pai, como pastor desta igreja, eu profetizo sobre homens e mulheres, sobre jovens, sobre adolescentes, sobre aqueles que nos assistem, que essas 3 palavras que nos assolam, que nos aprisionam, que nos levam a cativeiros, a dúvida, o desânimo e a inconstância. Eu não sei, Pai, em que área este homem carece, em que área essa mulher carece hoje mudar a sua história, mas eu estou declarando pelo poder da Tua palavra, que a Tua palavra que quebra o jugo, é a Tua palavra, Senhor, que arrebenta os agrilhões, é a Tua palavra que abre as portas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que hoje este povo adentra um novo cenário da sua história. Desânimo, nós repreendemos você e nós declaramos: você não tem mais domínio sobre essas pessoas. Cada uma delas estão cheias de habilidades, elas são cheias da graça, virtude,
poder de Deus, não será mais aprisionada, não será mais enganada. Espírito da dúvida que os leva para cativeiros, pessoas que na verdade não acreditam que são capazes, em nome de Jesus, eu estou profetizando que as portas estão se abrindo para uma nova temporada. Eu estou profetizando que essas pessoas estão entrando numa nova estação do Senhor, em nome de Jesus. Está florescendo, está amanhecendo, o sol está raiando, algo novo está vindo em direção dos teus filhos, em nome de Jesus. Inconstância sobre você, nós ordenamos a palavra: você não vai mais fazer deste povo um povo como ondas, não vai fazer mais este povo como nuvens sem águas, que estão impelidos pelo momento. Não, inconstância, sujeite-se ao Senhor agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que são homens, mulheres firmes, constantes, sempre abundantes, levantando os olhos em direção ao Senhor. Pai, eu oro em específico pela vida profissional dessas pessoas. Eu oro, Pai, com habilidade, com graça, com discernimento, para aquilo que o Senhor já confiou a eles. O Senhor não vai dar talentos, o Senhor já deu. Então dê a esta ousadia, para que eles possam acessar o que o Senhor já deu a eles, os novos negócios que estão surgindo, em nome de Jesus. Que os olhos se abram e o entendimento do Senhor venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. Oro pela restauração familiar, oro pela restauração do matrimônio, eu oro, Senhor, pela restauração da saúde, eu oro, Senhor, pela restauração espiritual, em nome de Jesus. Seja ligado agora, Pai, no trono da graça, o teu favor sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Que assim como foi com Abraão, eles possam ver sinais, eles possam ver milagres, eles possam ver provisão, eles possam ver providência, em nome de Jesus. E que o cenário mude a partir desta noite, em nome de Jesus.